Olá, mais um Gente de Vitória aqui no TVI News. Um abraço para você que está ligado conosco. E hoje, no nosso quadro, nós vamos falar de poesia, cultura, poesia. Uma pessoa muito especial. Ele entende muito, muito, muito de poesia, de cultura. Ele faz parte desse universo, ele tem o sangue, ele tem ali, né? Nas veias dele a poesia. Ele que nasceu na rua lá no bairro da Conceição, chamado a Rua Marimbeta. Marimbeta? Marimbeta. Então, nós vamos falar aqui hoje com Clovis Naldo, O Clóvis mais Poeta. conhecido como Clovis Poeta. Então, assim, a gente, quando fala de poesia, a gente fica na leveza, né? Aquela coisa boa, falar de cultura, falar de poesia, é muito bom. Então, hoje, ele que já veio aqui algumas vezes, a gente vai bater esse papo com ele, porque tem gente que cada vez parece uma fonte que jorra águas de conhecimento, e é muito bom falar com ele aqui. Então, meu amigo, eu quero te agradecer por você estar aqui, mais uma vez, no quadro Gente de Vitória. Seja bem-vindo. Ok, Vitória, eu agradeço muito a participação e entendo que os valores da nossa sociedade ainda tem muito a ser trocado, permeado, porque tem valores que passam à margem de tudo dentro da sociedade. E uma das coisas que passa mais à margem de tudo dentro da sociedade é o conhecimento dos que têm os grandes valores de conhecimento. E às vezes aparece alguém que se mostra ter conhecimento, é doutor do afloramento dos pareceres, dos bons discursos, mas na realidade não tem a grandeza de ter a proeza de conhecer o que é o periférico, o que é o dinâmico, o que é o sintético. Então, quando a gente aparece separando essas coisas, esses valores, aí a gente entende que a gente está buscando agregar cada um para inserir dentro desse contexto da cidade e dar a essas pessoas as mesmas prioridades. Que é muito bom alguém dizer assim: eu tenho a titularidade de mestre, de doutor, pós-doutorado. Sim, e aí você saiu da cadeira do seu assento para fazer o que por aquele que ainda está por vir? E o que advém pela tua frente tem a notoriedade da busca desse resultado no ontem. Tudo foi construído no ontem. O que hoje está nos oferecendo a oportunidade de estarmos aqui perto foi a construção do ontem, o exercício desse direito, o exercício dessa busca, o conhecer dessa vontade de querer mudar, o conhecer de querer se conhecer também e passar esses valores de conhecimento para outras tantas pessoas. Não querer que isso fique dentro de você, para você se ensimesmar de ser o conhecedor de todas as causas e estar por dentro de todos os assuntos. E na realidade, você não é o assunto que está por dentro. Você está por fora de todas as coisas, porque o conteúdo lógico é quando a gente está por dentro das pessoas. Ai, que maravilha, né? Que É, a gente viver isso aí, viver essa maravilha! grandeza. É por isso que eu tenho Verdade, é. amor pela poesia, porque o mesmo momento que a poesia parece ser uma coisa singular e sigela, ela é plural e múltipla. Ela nos faz ser inserido no contexto dela, independentemente de você ser graduado em qualquer nível, dentro dos níveis universitários, ou em qualquer nível da escala do conhecer, sabe? Da ciência do conhecer. Porque se nós fôssemos buscar esse conhecer através dos diplomas que estão hoje pendurados nas paredes, que apenas diz quem é a pessoa, mas não fala pela pessoa, ele diz quem é, mas não fala. Aí você vai buscar, e que diploma tinha Patativa do Assaré, Luiz Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, Cora Coralina, Carlos, Carlos de Ataíde, e o mais de todos que a gente trabalha, que foi o mais célere de todos os conhecedores, Machado de Assis, que nunca teve numa escola de segundo grau, nem de universidade. Ele é a base de nossas coisas todas. Então, se depender de diploma, a base da Academia Brasileira não seria Academia Brasileira de Direito, em homenagem a Machado de Assis, que está lá no prelo do conhecer de todos aqueles que têm o conhecimento cultural e que sabe quem são os grandes autores. Mas nada do que todos os autores brasileiros façam hoje não tem que não ter
passado pelo conhecimento desse homem que teve o privilégio de colocar para a gente esse conceito do conhecer, com a grandeza de não ter se preocupado com diploma nem certificado. Ele certificou o conhecer dentro dele, transferiu isso, e essa transcendência fez com que nós tivéssemos essa vivência que a gente tem hoje. E esse contexto dele hoje é a realidade das grandes universidades discutidas tanto internamente como externamente na América Latina, na América do Norte. O conhecer dele ultrapassou fronteiras e levou essas mesmas pessoas que os buscou como fonte de conhecer a outras dimensões, ultrapassando outras fronteiras. E tem a dinâmica hoje de dizer, eu tive esse conhecer no embasamento de buscando o conhecer em quem dizem por aí que só vale se for diplomado. Então, quem seria Machado de Assis nos dias de hoje, onde a cibernética é dona do boneco que fala por ele? Machado de Assis, você tem ele como ídolo? Assim, Tenho ele como ídolo, né? da pesquisa de todas as coisas, tanto dos contos históricos, como do que a gente vê e faz jorrar na poesia, como a gente vê e faz jorrar no drama, na dramatização, no cinema, na arte do teatro. Todas as coisas que ele deixou, é só você observar a partir do que ele fez com o histórico de Capitu, que é uma grande instrução de vida quando ele define quem é Capitu, sabe? E aí você vai saber que aquele trabalho que Machado de Assis fez naquela época, como pode nos dias de hoje, ainda está nos contando o fato que é uma realidade que está inserida no contexto da atualidade. Como ele poderia ter pensado nos dias de hoje, onde a gente vê que o ser humano se tornou um boneco cibernético e ele tinha esse armazém todo de informações internamente dentro dele. Pense o cérebro de computador que esse homem não tinha e os valores guardados que ele tinha e que era necessário que ele fizesse o que ele fez, porque senão passava acéfalo e ele levava com ele para o túmulo. Então essa grandeza é preciso que hoje a gente observe. Aí daí para cá surgem outros valores que eu sou observador e que não tem essa preocupação de não querer o Brasil grande. Eu leio Ariano Suassuna, vejo João Cabral de Melo Neto, vejo esses grandes valores, entendeu? Hoje a Igreja Católica tem um grande pecado de não ter um cara alicerçado na cultura e na integração de conhecimento como o Dom Aloysio Loscheider, que escreveu Brasil Nunca Mais. Hoje a gente vê um monte de padres hipócritas, adesistas do sistema, que querem que a coisa aconteça, um monte de pastores adesistas do sistema, um monte de beeiros da indústria do conhecer, do ceticismo religioso. Então, essa coisa dos sectários religiosos não ultrapassa a fronteira, não. Porque tem um livro maior que é a Bíblia que determina onde é o limite de cada coisa e como quem pode falar em nome de Deus e em nome de Jesus Cristo. Porque eu não tenho nada para falar de Cristo nem para falar de Deus. Nada eles fizeram contra mim. Agora, a respeito de Cristo e a respeito de Deus, sempre terei o que falar e sempre Ele vai me encher de valores dentro de mim, toda vez que eu buscá-lo para dele dar as informações, as quais eu conheci, mesmo limitadamente, mas ele sabe que é sem hipocrisia, é dentro da grandeza, da onisciência que ele possui e que ele me pode colocar num patamar desse conhecer que eu acho que é pequeno e apenas diante dele eu sou um grão de areia e quero ter esse reconhecimento, mesmo que matematicamente o acelerado do meu conhecer possa ter a dimensão de vários sacos de grãos de areia, mas eu quero ser o grão de areia que Cristo e Deus determinou. Falando em Cristo e Deus, né, a poesia, né, os poemas são bíblicos também, que tem lá em Cantares, né? Sim, tá De lá em Cantares, Salomão, e se quem lê Salmos inteiro é poesia, é conto histórico, é poema. Então, ser poeta para mim tem essa grandeza, porque eu sei que eu vou partir, mas tudo que eu estou fazendo vai ficar imortalizado. E se vai ficar imortalizado, eu deixarei para minha família essa grandeza. Tanto que hoje eu sou feliz porque eu tenho um neto de 9 anos, que já é poeta, que já lê. Ele lê 2 livros infantis por semana. É um cara que, sabe, meu avô, eu quero ser que nem você. Eu quero ser poeta, quero ser professor, eu quero escrever, eu quero estar no teatro, quero estar atuando como você. Isso para mim é uma grandeza, porque nenhum dos meus filhos tiveram essa vontade, né? E eu vejo no meu neto esse quinhãozinho de vontade, mas é uma parte da apêndice de mim, não é? Então eu acho que serve, e serve muito. Diz que quando a gente copia as coisas boas, né, do pai ou do avô ou da família, isso é muito bom, né?
É muito bom É, porque você cria querer grandeza, né? parecer, né? Olhar e ver ali, né? Um universo que ele é cabido, sabe? Admirando, né? Admirando. Admirador e falar, eu quero ser inteligente igual esse meu avô, né? Eu quero ser É, igual a ele aí. ele fala, meu avô, a gente pergunta as coisas para você, você não diz assim, vai olhar em tal livro, não. Você responde, ó, eu já li em tal livro isso assim, assim. Como é que você conseguiu ler isso tudo? Eu falei, olha, eu vivi 27 anos quase com um companheiro chamado Dagoberto Brandão de Oliveira, a quem eu agradeço hoje mesmo, ele estando lá na dimensão de outra luz, esperando que o dia do julgamento dele chegue, mas aqui ele foi a grandeza do meu conhecer. Se sou técnico em edificações, foi ele que me colocou. Se tem um conhecer matemático, foi ele que influenciou. Se tem um conhecer jurídico, foi ele que me ensinou. Quer dizer, eu vivi nesse universo do conhecer. Li revistas que hoje os meninos que estão chegando não lê mais, que não tem mais. Revista Fatos e Fotos, Cruzeiro, Isto É, Revista Manchete, Revista Saúde, Revista Caros. Li jornais como O Inimigo dos Reis, Hora Extra, entendeu? Li todos os jornais Folha de São Paulo, todos os jornais à tarde da Bahia. Quer dizer, a gente tinha uma obrigatoriedade de diuturnamente ler. Então ali tinha a parte cultural que a gente tinha que saber quem eram os poetas que estavam em evidência, quem é que estava escrevendo a coisa, quem era João Ubaldo Dantas, quem era João Ubaldo, quem era Ubaldo Dantas médico, quem era os grandes escritores regionais, quem eram os cordelistas regionais como Dantinha, que escrevia os cordéis dele, como Minelvino, essas pessoas que eu conheci. Então eu fui impulsionado a fazer isso porque me tornei poeta ainda estudando no Colégio IMEI. Eu era aluno de Jorge Araújo, que por conseguinte foi vice-reitor da UESC, e ele era meu professor de artes e educação artística. E foi ele quem disse, você é poeta. E foi ele quem primeiro conseguiu entender o meu versejar. E foi ele quem primeiro passou a sala de aula sobre o meu comando quando ele saía, por causa da linguagem que eu usava, da titularidade da linguagem de português, porque eu sabia tudo que era artigo, hiato, ditongo, tritongo, substantivo, o que era o qualitativo, entendeu? E aí aquilo teve a dimensão do que ele queria. E como Jorge, ele é autor de um grande trabalho, não sei se você conhece, Jorge Araújo, ele é autor de O Alto do Descobrimento, uma das peças mais importantes que nós já tivemos rodando aí, ele é um dos autores daquele trabalho, do que está escrito, e também da formação para a direção daquele trabalho. Então eu gozei desse privilégio de ter grandes professores em Itabuna, professores assim de renomes também fora. Você falou uma coisa maravilhosa, e uma coisa, como você disse, né? Professores que incentivavam a cultura também. Incentivavam a cultura, da Professores grandeza, que se dedicavam a isso se dedicava a e isso. descobriam o talento também. Descobria, tinha professor Alfa É, Santos, que era um grande, era do rádio e tinha esse poder de comunicação, sabe? E aprendi com grandes radialistas também, como Titio Brandão, na cidade, ouvindo os trabalhos, participando dos programas de calouro do Titio Brandão, do Germano da Silva, que já também já partiu, o Germano, o Titio Brandão. Quer dizer, eu saí buscando, me perdoe, buscando conhecimento nesses valores. E agreguei o que aprendi até hoje, buscando primeiro o conceito do ouvir. Porque se eu não conseguir lhe ouvir, eu não vou conseguir aprender. Então é preciso que eu tenha em mim a vontade de entender que tudo que eu sou foi porque eu aprendi. E eu não aprendi só. Por si só você não aprende. Por si só você pega o livro para ler. Mas a descoberta do livro é quando eu vou discuti-lo. E se tal coisa não fosse o fato verdadeiro, você não lia um versículo em Hebreus hoje, amanhã leria o mesmo versículo e a interpretação são diferentes. verdade, a Bíblia é uma coisa linda. É, você falou aí, né? Eu ia te perguntar quando foi que tudo começou, mas você já disse que foi lá no Colégio Ciso, né? Um colégio Mean, Colégio Mean, que era EMEI na que era em época, MEI, com os professores com o professor Jorge Araújo, Alfa, Alfa, com o professor Edo Lindo, com o professor Lelson Mateus, com professora Maria de Lourdes, com professora
Euzice Pereira Bezerra, com valores grandes. E eu tive uma 8ª série que valeu por todo o 2º grau que essas pessoas tiveram hoje, que foi no Colégio Sionf, onde eu tive Euzice Pereira Bezerra, uma mestra em língua portuguesa, a quem eu agradeço. Conteúdo daquilo que falo hoje, sem ter o medo de poder errar, por causa dela. Eu discutia ontem com um membro da Academia de Letras, eu falei, imagine esse Clóvis na Academia de Letras fazendo um discurso de 5 folhas de papéis. Eu ia fazer a Academia de Letras tremer, porque eu não gosto de ler folhas de papel para poder estar fazendo discurso. Eu faço tudo e leio tudo que está dentro de mim. Entendeu? Então, se eu tenho isso tudo de bom, por que não colocar isso tudo de bom para fora, independente de poder estar lendo ali? Se eu sei que a cadeira que eu vou ocupar na Academia de Letras é a cadeira de Jorge Amado, eu vou ter que ter um histórico dentro de mim do conteúdo daquilo que é Jorge Amado, pelo menos um prelo do conhecer, né? Fazer uma síntese daquilo que é Jorge Amado para eu ocupar aquela cadeira, para dar dignidade àquela cadeira. Agora, que adianta eu sentar na cadeira de Jorge Amado e não levar aquilo tudo que Jorge Amado leva para as outras ruas? Eu ia ser mais um mundinho sem um mundo. Clóvis. Deixa eu te perguntar aqui, a Rua Marimbeta, ela existe ainda, o mesmo nome? A Rua Marimbeta é a mesma Rua Marimbeta, berço da nascença da cidade, um dos primeiros lugares onde foi feito os ancoradouros e onde eles colocaram lá a margem do rio, as canoas, primeiras para atravessar, aliás, que nem tinha canoa, eles fizeram jangadas, construíram jangadas de bambus e bananeiras. E chegaram naquele local onde é a Câmara de Vereadores hoje, para se instalar de junto daquele rio, e ali dentro daquele rio tem uma ponte enterrada, que é uma passagem concretada dentro do rio que chama Ponte dos Velhacos. Está escondida ali dentro das águas, porque quando as pessoas faziam dívida e não queria passar pela área do rio, passava pelaquela ponte no estreito dentro da ponte para se desviar dos botecos que devia, das cachaças que tomava e não pagava, da compra da farinha, que era tudo anotado nas cadernetas, nos embornais eles levavam tudo. E naquela época bolso não se chamava bolso, só tinha dinheiro que carregava dinheiro na gibeira. E a Rua da Marimbeta, ela fica onde ali? A Rua da Marimbeta fica numa das transversais da Avenida Félix Mendonça, ali próximo da Igreja Batista Teosópolis. Você ainda vai ali? Você ainda Vou, vai? os meus amigos de infância ainda moram lá. Eu fui batizado no bairro pelo padre Alcêncio aos 4 anos de idade. Os meus padrinhos também são fundadores do bairro, Dona Celice, que foi a primeira dentista da cidade, junto com Dona Doutora Maria Pinheiro, que colocou ela para ser dentista, porque ela não tinha formação odontológica, e Maria Pinheiro era odontóloga, que é a avó do vereador, hoje aí, Solon Pinheiro. Eu acho que é bisavó, né? Bisavó, a bisavó de Solon. Solon Pinheiro. E aí a minha madrinha, Dona Celice Araújo, esposa do Raimundo Araújo, que tinha gráfica no bairro, a gráfica trabalhando no linotipo ainda, naquela forma de juntar as partezinhas de alumínio para a formação do jornal, das propagandas, dos boletins, dos pasquins. Então eu vivi toda essa época, e o meu batismo foi aos 4 anos de idade, na igreja Nossa Senhora da Conceição, e foi o padre Alcêncio, que até hoje ainda anda por aí batizando gente no bairro Conceição. E aí foi o berço da minha nascença. E outra convivência, porque os meus tios nasceram lá na outra parte, lá onde a Itabuna também nasceu, que foi na Vila Zara, e que eu saía daqui da Marimbeta para ir para a Vila Zara visitar tia Maurício, tia Dudu, esse pessoal que moravam na área da Vila Zara, onde hoje tem aquela ponte arcada, que ali era o ponto do poço mais fundo, onde eles pescavam grandes berés, tucunarés, patibus, peixes que hoje não existem mais no Rio Cachoeira. E eu ia lá para poder comer os fritos de maçambé, que também não tem mais no Rio Cachoeira. Isso é a grande realidade. Né? Maçambé. Você é um itabunense raiz, né? Raiz. Eu tive o prazer ainda de ver os graúnas revoando as águas do Rio Cachoeira, e hoje você não vê um graúna vivo, não tem mais um pássaro dele aqui. Tem no centro da mata, mas eles não vêm mais para dentro do rio, porque tem outros animais aí do rio, outros pássaros que são predadores dele. Como ele é um pássaro frágil, aí eles têm que viver no centro da mata, mas aí em alguns lugares você ainda encontra os gaúnas, a mesma coisa o jupará. Por que o jupará a gente não vê de dia? Porque ele é um macaco de pequeno porte e outros macacos de tamanho maior. E até os mico-leões brigam com eles e matam eles.
Então ele só sai à noite, porque ele só come caroço de cacau, só come frutas. E aí ele só sai à noite, é o concorrente dos morcegos. Ele sai proliferando e plantando as roças de cacau. Não só tem cacau porque é plantada pela mão do homem. Tem cacau porque o Jupará sai espalhando cacau nesse sul da Bahia toda. Ainda continua fazendo isso todas as noites. Só que ele procura os ocos dos paus mais altos, dos troncos das árvores mais altas para fazer as suas moradas. Mas eles têm 2 olhos brilhantes e aí ele se enxerga a mais de 2 quilômetros de distância. Eles têm uma íris profunda que, ao ver você, ele não precisa de estar com 1 quilômetro, não. Ele pode estar distante de 2 quilômetros, ele já está lhe vendo. Primeiro porque ele está no alto da serra, ele já lhe vê primeiro. No alto da árvore, ele lhe vê primeiro também. Se ele está no alto da serra e no alto da árvore, ele está 2 vezes com a capacidade de te enxergar. Não é? E eu, com a minha visão de ambientalista, consigo, às vezes, quando estou andando por dentro das matas, ver alguns. É porque eu sou comedor de jaca, vou para dentro da roça e quem tira a minha jaca sou eu. Não peço para o tirador, o lenheiro da roça tirar a jaca, não. Eu tiro a minha jaca, que eu gosto de comer a minha jaca tirada por mim. E aí eu tenho essa coisa de ser essa coisa da base periférica, mas da base periférica que viveu tudo isso, viveu a dramatização do dia a dia e transformou isso tudo em poesia, em teatro. Hoje eu sou ator, sou poeta, sou escritor, educador e vivo de arquitetura e engenharia civil. Mas tive toda a vida essa preocupação. Ensino aos que menos conhecem, desde a 8ª série, que eu dou aula dentro da minha casa, mas quero dizer que no primário eu já fazia aqui suco com bolacha para ficar fazendo festa de biblioteca dentro de casa com os meus companheiros de escola, porque nós éramos crianças muito vigiadas. As crianças hoje são soltas, mas nós éramos vigiados. A gente brincava, naquela época não tinha a Coelba, tinha uma empresa de energia em Itabuna chamada Cerca, e meu pai é quem acendia as luzes e apagava da cidade, porque ele trabalhava na usina, onde hoje é a cabeceira da ponte que vai atravessar o bairro Conceição. Era a usina elétrica de Itabuna chamada Cerca, que a nossa energia era a base de motores de hidrologia. Era feito a diesel com as águas puxadas do rio Cachoeira, que manipulava as manivelas e os redemoinhos e a gente tinha energia. E tinha um senhor que chamava Janjão, que era quem ligava, tinha uma perna defeituosa, e é quem saía com a espátula dele ligando todas as luzes dos postos da cidade. E aí ele ligava primeiro no bairro Conceição, porque era a travessia para a casa dele. E aí a gente tinha as primeiras luzes acesas do dia no bairro Conceição e eu vivi toda essa felicidade. Fica parecendo que você tem quase 100 anos, né? De toda essa história. Mas vivi tudo isso de perto porque os anos 70 eu tinha 13 anos e quando deu em 67, em 67 eu vi aquela enchente. Ontem eu estava falando a esse respeito numa entrevista que dei, que vi as pessoas, as lojas IP, as lojas Tio Correia, o pessoal jogando os laços de corda para poder laçar o que estava descendo, geladeiras, fogões, eletrodomésticos. As pessoas que não possuíam essas coisas amanheceram os outros dias depois da enchente com tudo que estava nadando naquela cinquentenária ali nas suas casas. Também eu contei ontem até isso para alguns que assisti naquela data a morte de um senhor numa loja chamada o Crisântemo, na Avenida Cinquentenário, em frente ao antigo Banco Econômico, que era na Cinquentenário, onde tem hoje a farmácia São José, né? Em frente ali, tinha uma loja chamada Crisântemo, de Seu Tuninho, e o cara foi salvar as coisas da loja e morreu eletrocutado numa daquelas marquises que tem na Cinquentenário. Ele morreu eletrocutado. Ele era um engraxate e morreu eletrocutado na porta da casa da loja do Crisântemo. Tudo isso para tentar ganhar um terno, porque ia salvar os bens, os sapatos e os ternos da Crisântemo e do camiseiro. E morreu. Morreu. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 7 irmãos. 6 irmãos vivos e um que faleceu. Esse que faleceu morreu no Rio Cachoeira. E eu, para agradecer ao Rio, fiz a poesia Rio Cachoeira, porque quem mandou ele para o rio e morrer afogado foi ele, não foi o rio que o matou. Foi ele que foi para o rio sem saber nadar. Então eu não tenho por que dizer ao rio que o rio matou meu irmão. Não, eu vou dizer que meu irmão se matou no rio, porque ele mergulhou no rio a pulso,
porque estava num barco com mais 3 companheiros, e só ele e o outro companheiro morreram abraçados, e depois que se desabraçaram já estava cada um no seu canto afogado já. Por aqui, por perto? Morreu no poço de frente ao aeroporto, um poço de mais de 16 metros de profundidade em frente ao aeroporto, lá na Bananeira. Eles estavam Estavam tomando banho. tomando banho, Adolescente? adolescente. Não é tão adolescente, né? Que meu irmão tinha 23 anos. Era festividade de cachaçada, dessas coisas todas, orgias, né? E eu, Tem muito tempo isso? 1986, 31 de agosto de 86, e foi encontrado o corpo dia 2 de setembro, 2 dias depois. E o enterro foi feito no próprio dia 2 de setembro. Foi achado de manhã e quando foi de tarde nós fizemos o enterro. Não deu para passar a noite velando porque o estrago dos corpos estavam muito grandes. Quer dizer, o dele não, né? Porque ele não bebeu água, mas ele tinha um corte muito grande que a gente não sabe se foi a cabeça que bateu na pedra ou se foi da briga que tiveram dentro do barco e tal e tal. Mas a gente não sabe explicar direito. Aí eu fiz a poesia que diz o seguinte: Rio Cachoeira, chora triste o seu destino, suas corredeiras, água limpa, peixe bom, das lavadeiras não se vê mais nenhum rastro, esse rio virou riacho, pescador nem quer falar, sem canoa, sem jangada, chora triste o cachoeira, pelas poucas corredeiras que beijam as águas do mar. Dói no peito, cachoeira, ver-te ir como os pássaros graúnas, extinguido pelos homens que não sabem preservar. Rio, cachoeira, em suas margens se expande a beleza, tem cacau na terra preta que é a nossa riqueza. Rio, cachoeira, rio de ioiô, rio de iaiá, até quando irei ver no teu leito tuas águas assim a agonizar? E aí está o meu rio cachoeira. Clóvis, qual foi a sua primeira poesia? A minha primeira poesia tem um nome interessante. A minha primeira poesia tem o nome Madalena, porque eu ouvia muito, estava ouvindo na época, eu gostava muito de ouvir Ivan Lins. Ivan Lins tinha uma música que ele fez e quem gravou a música, nada mais, nada menos do que Elis Regina. Sabe, aí ela chegava: ô Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto meu. Aí tinha uma menina que trabalhava na padaria que se chamava Madalena. Eu falei para ela: vou fazer uma poesia para você, Madalena. Aí eu disse assim: olha, tendo flor bela, tendo flor de todas as coisas, amarelas, rosas ou vermelhas, um dia irás entrar em cena. Nada do que pense ainda, que eu pense mais ou pouco, ou queira ser, vai valer a pena se eu não tiver o amor de Madalena. Ah, que pena, eu entro em cena, tem Madalena vestida de açucena, cheirando a verbena. É o perfume todo que eu quero ter. Quero morrer preso com ela na mesma arena, porque ela é minha Açucena. Foi a minha primeira poesia. Você não estava apaixonado pela menina da padaria, não, né? Lógico que estava apaixonado e não podia, que ela era uma mulher e eu um garoto. E a poesia da Rua Da Rua Marimbeta, é Marimbeta? assim: quanto prazer eu tenho em um dia ter nascido aqui. Por mais que seja toda a minha consolação, nasci aqui no bairro da Conceição. Andei pelos becos, pelas ruas e passei por todas as veredas. E acabei nascendo na Rua Marimbeta. Ah, que sonho, que sonho. Ali eu tive as primeiras chupetas. Que bom e belas tetas. Vivi do leite, vivi da vida que eu via passar pela greta da porta, porque era preso por dentro do portão. Ali eu fazia as minhas mutretas, mas continuava sendo o garoto, nascido na Marimbeta. Ah, que vontade! Essa coisa que me fazia ver tudo ali de forma tão espontânea, de forma tão leve e tão transcendente, me colocava como uma flor viva nascente, naquele jardim onde eu era apenas um docente filho daquela localidade que era filha rua da minha cidade. Ah,
como é bom entender que ali eu via flores e jardim com muitas borboletas. Ali era a minha rua Marimbeta. Parar para analisar, né? Para A analisar Rua da a Marimbeta, Rua da né? Marimbeta. Porque eu estava na escola e pensava, poxa caramba, eu sou filho nato da cidade, eu nasci onde nasceu a minha cidade. Então eu tenho que, de verdade, ter alguma coisa por ela. Depois de fazer a primeira poesia cheia de paixão, eu tive que fazer essa poesia como resolução de filho da cidade. O primeiro É o amor, primeiro amor visto, né? primeiro amor da a menina da padaria Madalena e da padaria. depois a Marimbeta foi as suas É primeiras porque poesias, É né? porque a mulher com quem eu estou casado até hoje, eu a conheci com 13 anos, eu tinha 14, estamos casados até hoje, 44 anos casados. Eu tinha 13, ela tinha 13 e eu tinha 14. Mas eu tinha um sogro que ele era índio, herdeiro de índio, né? Que era remanescente de índio, mas era racista, ele não gostava muito de negro. E aí, no dia que eu disse que ia namorar com a filha dele, ele disse: Você tem o que para oferecer à minha filha? Eu disse: coragem. E ele falou: Você faz o quê? Eu falei: Olha, possa ser que todos os meninos que brincam aqui na sua porta sejam meninos de rua. Mas ao amanhecer, a primeira coisa que eu faço, seu Ivan, que era o meu sogro, que já faleceu, eu tenho um cesto de pão com 150 pães para vender. E para vender esse cesto de pão, eu acordo cedo demais. 4 da manhã eu estou acordado para sair 5 horas da padaria para ver. Porque na época em que eu vendia pão, eu não gritava Dona Vitória o pão, não. Eu chegava lá com seus 10 pães e pendurava o seu bornal na sua porta e seu saquinho de leite. Quando você acordava, você apanhava. Os garotos passavam para jogar futebol nas várzeas e voltavam e aquele pão e o seu leite estava pendurado ali. Só seria destruído se viesse uma grande chuva que destruiria os seus pães. Mas todas as portas da casa tinham umas latas de, não sei se você conheceu o óleo de comida, de óleo de algodão chamado óleo Mariflor. Era uma lata desse tamanho que as pessoas abriam no meio e botavam como se fosse um toldo na parte do lugar de pendurar os bornais de pão, que era para a chuva de açoite não molhar o pão. Então eu chegava ali, pendurava o pão de Dona Vitória e toda sexta-feira de tardinha eu recebia o pão de segunda, terça, quarta, quinta e sexta na casa de Dona Vitória. E o leite que também entregava e deixava lá. Você entregava como leite, em quê? O leite vinha dentro do cesto de pão, a gente botava pão todo e tinha no eixo de leite tinha uma manteiga, margarina que chamava Mariflor. E a lata era redonda. Então a gente colocava essa lata com o leite já com o leite ali dentro. Só que você, Vitória, já me dava o litro no dia anterior para me trazer no outro dia. Só que os litros eram todos de vidro, não existia garrafa plástica. E a gente tinha que ter o máximo cuidado. Então, eu tinha por providência todos os dias entregar 6 litros de leite específico a 6 pessoas, porque eu não poderia levar 10 que não cabia no cesto, que eu já levava 150 pães. E eu vendia os pães segunda, terça e quarta e quinta aqui em Itabuna, e sexta e sábado eu vendia em Mutuns, e saía de pé da Califórnia até Mutuns para vender o pão em todas as fazendas. E depois vinha para Itabuna. Quando eu chegava em Itabuna, o dia já estava com a cara em cima, eu chegava em casa, tomava café, comia alguma coisa e esperava o horário do almoço, tomava banho e ia para a escola. Eu estudava no IMEAM, vendia pão de manhã e de tarde eu estudava no IMEAM. Aí, vendendo pão, foi ficando muito pouco lucro, aí passei a ser vendedor de limão. Aí fui vender aquelas taquinhas de limão nas costas, e aí a rentabilidade foi crescendo mais, crescendo, e eu fui arrimo de família. Então, toda a grana que eu ganhava, eu entregava à minha mãe. E comprava gibis, que toda a vida eu gostei de ler, gibis, aqueles livrinhos de bolso, e chegava na porta do Cine Itabuna, Cine Cataúna, Cine Oásis aqui, e trocava os gibis e vendia alguns para ter dinheiro para gastar, porque o outro dinheiro eu dava à minha mãe, que é para ajudar no salário de meu pai, porque meu pai toda a vida é funcionário público, mas com um salário muito descriterioso para quem tem a grandeza do conhecimento que ele tem, que foi auxiliar secretário de todos os engenheiros até a época em que saiu do governo Baldo Dantas. E meu pai é um autodidata que só teve 4ª série primária. Mas não fala uma palavra errada e não escreve uma palavra errada. Autor de 100 e poucos hinos.
e autor de 400 e tantos estudos bíblicos que eu estou herdando dele, quase tudo isso que ele está deixando para mim aos 98 anos de idade. Isso que eu ia perguntar. Como é o nome dele? Clóvis Argolo é meu... É o mesmo Clóvis que eu sou, só que ele inventou botar Clóvis não. 98 anos. 98 anos. Então você herdou dele essa coisa da inteligência, da capacidade, E né? assim, tem uma rua no bairro Castalha, que chama-se Rua Engenheiro Felipe Argolo, que era engenheiro civil e engenheiro agrônomo e topógrafo. Esse era meu avô, rico, milionário da cidade de Itabuna, dono daquelas casas que não sei se você conhece, o Buraco da Gia, conhece? Onde tem uma avenida que sai da Rua Duque de Caxias e sai na Rua Rui Barbosa, que tem 48 casas. Todas eram de meu avô, que depois vendeu a João Paulo de Andrade, que vendeu a Augusto Matos. O histórico eu tenho todo porque eu venho fazendo esse documentário há anos, guardando essas coisas que eu estou juntando, que é para amanhã eu fazer um grande livro, exceto independentemente dos livros que eu venho fazendo de poesia, que eu tenho 2 que está lá todo pronto para o ano que vem lançar, se quiser, se Deus quiser e permitir, né? Mas já participo de 3, 4 antologias. Clóvis, toda essa história sua nessa área da cultura, poesia, essa área Música. artística, música, você é compositor também, né? Também tem autores nacionais, cantores nacionais que já me gravaram. E eu sou prêmio Jupará 96, sou prêmio itabunense de música estudantil em 1988, eu ganhei o Ferempob, ganhei o primeiro festival de música estudantil da região Cacaueira, feita pelo Jorge Araújo, que era diretor do Colégio Estadual de Itabuna na época. E assim, depois o professor Eli veio e fez um festival, e aí eu ganhei o festival. No mesmo festival que eu participei, participou Luiz Calda, participou um monte de gente. Aí eu tirei em terceiro lugar com a música A Terceira Visão. Mas para poder fazer aquela música, assim, a gente tinha um trabalho muito grande, porque ainda tinha censura, né? Aí você tinha que fazer 10 composições para passar 2. Ainda tinha muita perseguição, e o Exército já tinha dado um freio, mas a Polícia Federal estava de olho ainda nas coisas, e a gente tinha feito tudo isso. Como eu já tinha um passado que não era muito fácil, né? O nego já conhecia que eu era militante de esquerda, vendedor de jornal subversivo, pasquim subversivo, eu fiz tudo que você imaginar. Não participava diretamente das atuações, como na direção dos Grêmios, sempre pedia para ser suplente, para sempre estar na rua, segurando a bandeira, chegando primeiro que o presidente do Grêmio, que o diretor do Grêmio, porque qualquer atitude que eu tomasse, eu não ia violar o direito, porque tinha um Grêmio por trás, né? Então, quando eu dizia, olha, diga a Júlio que vai para casa, que o suplente ocupou o lugar. Eu já chegava e mandava o outro ir para casa para eu ocupar o lugar, porque eu era suplente. E não poderia, a qualquer preço e a qualquer custo, chegar a tirar o presidente do Grêmio e eu ir para frente dos movimentos. E como eu tinha interesse em ficar à frente dos movimentos, sempre eu usava uma alternativa. E aí chegava lá e dizia para ela, olha, você vai comigo, chega lá 3 horas, você vai embora para sua mãe não se preocupar, e você pode me deixar lá que eu assumo a sua vaga, a sua falta, a sua ausência. Mas para estar presente dentro do movimento, insetado naquilo ali. E aí eu fazia essas artimanhas. Não era fácil, hein? Sim, com certeza. Tudo isso aí que você viveu, né, esses momentos todos, hoje você acha que os poetas, eles têm mais espaço? Hoje eles estão mais vistos? Hoje eles estão mais visíveis? Porque tem muitos poetas que estavam escondidos. Hoje tem muitos poetas que estão sendo mais visíveis porque a projeção da poesia, da literatura, dos contos, deu uma dimensão nova aos novos poetas. Só que os poetas antigos, que deveriam ter a responsabilidade por essa ascensão, foi quem mais colocou tudo no ostracismo. Porque eles, com suas ensimesmice, só queriam ser dono dos títulos. Então as pessoas que tinham conhecimento passavam sempre acéfalo, porque só conhecia seu fulano de tal, porque é do colégio tal, só conhecia poeta tal porque escreve no Jornal da Bahia, só conhecia poeta tal porque trabalha no CNPC, só conhecia poeta tal porque trabalha na CEPLAC, porque era das escolas, das federações das escolas superiores de Itabuna, que não existia o ESC. Aqui está aí, eu briguei para que ela existisse também, me algemei na pista
junto com outros tantos estudantes, porque quando eu fiz vestibular em 1992, ainda era Federação das Escolas Superiores de Itabuna e Ilhéus. Depois, com aquela luta toda nossa, que nós conseguimos transformar numa universidade estadual, a qual até hoje eu não tive acessibilidade, eu não tive acesso. Aí você pergunta, e por que não teve acesso? Ora, na hora de ter que ir para a faculdade, para a universidade, eu já estava com os filhos crescendo, tinha que dar margem para os meus filhos irem. Hoje eu tenho uma filha que ensina na Unime, é enfermeira de nível superior, é obstetra, e tem esse conhecimento, mas eu abri essa margem para esse conhecimento e preferi me colocar no autodidatismo. Porque abandonei a faculdade num período em que eu não tinha como me sustentar dentro da faculdade, porque tinha um filho fazendo engenharia civil, o outro fazendo arquitetura e a outra fazendo enfermagem. Como eu ia me caber dentro disso? E uma vez que eu voltei para a faculdade, já bem tarde, depois de 30 e tantos anos de abandono das coisas, resolvi voltar para a faculdade. 20 e tantos anos, aliás, resolvi voltar para a faculdade. Quer dizer, quando estava já na nova engrenagem, ganhando uma nova roupagem, obtendo uma nova coragem do enfrentamento, que não são fáceis os enfrentamentos, aí vieram os filhos e ocuparam essa localidade. Porque eles precisavam também de ter uma dimensão e ganhar um outro espaço. Como eu já tinha uma dimensão de conhecimento que não me deixava engasgado em lugar nenhum, eu achei por bem que tudo que convém está no tempo de Deus. Se eu tiver que retornar à universidade o ano que vem, como está previsto aí, deverei voltar para fazer esse curso aí da terceira idade que todos estão fazendo. Mas eu acho que tudo que tenho, estou muito satisfeito com a cultura que tenho, com o conhecimento que tenho, mas acho que estudar é uma obrigatoriedade de todos os dias, por isso que todos os dias eu leio, de noite, de dia, todas as horas que possíveis estou lendo. Varo a madrugada às vezes lendo, acordo de madrugada para ler. Então, essas coisas todas assim. É tanto que o meu neto está seguindo essa mesma linha, porque eu tenho mostrado para ele que não existe um caminho para a ascensão, a não ser pela formação através da educação, do conhecer. O assaltante leva de você o celular, leva teu óculos, leva teu dinheiro, leva tua bolsa, leva as tuas roupas e te deixa despidas. Mas ele nunca vai despir o teu conhecimento, porque ele é uma coisa que está dentro da sua massa encefálica. E quando está gravada na pineal sua, que é a glândula maior que lhe dirige, que lhe comanda, jamais eu posso estratificar. Você pode tornar mortífera aquela glândula com um tiro, com um desfeito, com a desconstrução, mas tirar de mim você não pode, porque está guardado em mim como gravame de conhecer, e conhecimento a gente só repassa quando tem a titularidade da pedagogia, porque quero lhe dizer também que tem muitos poetas aí que não recitam porque não sabem recitar a própria poesia, que não recita porque não tem a dialética de palco, que não recita porque engasga com a própria poesia. Então é preciso que o poeta, independentemente de qualquer coisa, ele não só aprenda a escrever, ele tem a obrigatoriedade de ser recitista, mas a maioria dos que escrevem, mas não recitam. Porque assim, tem problema ler uma poesia? Não. Mas qual é a dimensão que tem uma poesia lida? Eu não olho Vitória com os olhos da minha cara, nem desagrego de mim o conteúdo logístico daquela poesia e o trabalho dela, porque ela é vestida de conhecer. Por exemplo, eu vou fazer aqui só uma síntese do que é a vivacidade e o que é a vivência da poesia dentro da existência dela na linguagem. Por exemplo, eu digo assim: estou chegando cansado da vila, de um fim de semana gostoso, de um romance dengoso ao luar. Lá, em beira do mar, maravilha, conchinhas guardadas da areia, eu trouxe no bolso para te dar. Trouxe a saudade de um abraço sério, saudade sincera. Vixe Maria, coitado de eu. Mas se um dia eu voltar lá na ilha e ver que você ainda está, com você eu vou celebrar. Mas se eu chegar na ilha e ver que você me esqueceu, vixe Maria,
Coitado de eu. Maravilha. Então, você tem que ter É, isso. E lendo, você não pode fazer isso. Lendo, você fica aqui, sabe? Dizendo, olha, Vitória chegou à noite, mas chegou no vento de açoite, que vai para o embalo do carnaval, porque vai com Jojó. E com Jojó ela vai ter o pó da lança, e o pó da lança vai a alguém que alcança. E alguém que alcança, avança. Avança? Avança? Para onde? Não avança. Quer dizer, não falo por quem está errado, não. Está correto. Mas é melhor você ter a poesia dentro de você e você usar a expressão dela com a naturalidade para ela sair uma poesia teatralizada, dimensionada, com a evidência daquilo que ela tem no conteúdo que ela está mostrando como contexto dela própria. Ora, se eu estou falando da boiada, eu tenho que dizer, está passando a boiada. Se eu estou dizendo que venha a passarada, eu vou dizer, venha a passarada. Se eu estou falando da lua, eu digo, olha a bela lua, veja como está esse sol. Não é? As folhas do marmeleiro estão verdes e o marmeleiro está lá na mata. Já a folha do espinho de joá é tão amarela quanto a casca do umbu cajá. Quer dizer, eu tenho que ter essa dimensão que é o tempo, a ação e a dimensão da frase para lhe colocar num conteúdo que seja cognitivo, que você possa absorver, que a criança possa absorver, porque só faz versos matutos e obsoletos feitos por analfabetos que mal sabem se expressar. é uma viagem aqui com você, viu, Clóvis, na poesia, viu? Então, o que eu estava te perguntando, hoje você, como poeta, você vive o melhor momento? Porque tem aquele momento que o poeta está só, que o E, poeta almeja estar, né, colocando, né, aquilo, seus exatamente. talentos para as pessoas poderem chegar até as pessoas. É, Mas tem o, momento que você não tem oportunidade de falar, você não tem espaço também. Então, esse momento, você está vivendo um melhor momento para você, eu estou como vivendo o melhor poeta? momento como poeta, como escritor, como ator. Porque é o momento em que a proposição do meu trabalho chegou ao conhecimento das pessoas e tem exatamente a dimensão daquilo que as pessoas gostariam de ter, gostariam de ouvir e gostaria que fosse do filho da cidade, falando pela cidade, para a cidade, com a cidade, sem a preocupação, com a mesma velocidade que a cidade está andando, mas com a aquiescência de um aprendizado onde ele vai poder mudar o contexto histórico, porque aqui dentro dessa mesma cidade eu tenho os meus filhos, os meus sobrinhos, os meus netos, e eu quero que eles levem essa logística dentro deles e que o amanhã deles seja mais promissor do que o meu e que o nível daquele pouco conhecer que eu tenho possa passar para ele como um valor que amanhã eles possam agradecer e se engrandecer por ter o conhecimento sido elevado através da minha forma de passar e assim eles próprios ter o auto-reconhecimento. E lá em cima o grande mestre onisciente valorizar tudo que eu vou deixar aí como conhecer para os valores que passam desvalorizados, Seu legado, né? que é o legado. Seu legado, Já é. que eu vim para fazer alguma coisa. Tenho que deixar alguma coisa como legado. Sou feliz porque na beira do rio tem um pé de dendezeiro, fui eu que plantei perto da Câmara de Vereadores. Tem o pé de framboyã, foi eu que plantei perto da Câmara de Vereadores. Tem um pé de Blúcia celotes, que trouxe da Gávea, do Rio de Janeiro, que está lá plantada a única árvore entre as palmeiras. Entendeu? Então eu tenho assim um grande prazer. O pé de manga que plantei já está dando manga. Fiquei triste porque o carro que botaram lá para vigiar os craquentos, as pessoas que fumavam crack, estacionaram o carro em cima do pé de acerola, dando muitas acerolas, as quais ainda tive o prazer de chupá-las, comê-las, engoli-las, porque fui eu que plantei. Mas morri de ódio e de raiva porque o carro que estava lá, aquele ônibus que veio para ficar vigiando o pessoal que vendia crack na beira-rio de um lado e do outro, eles esqueceram e assentaram o ônibus em cima do pé de acerola e matou o pé de acerola. Mas graças a Deus o dendezeiro está lá dando bons cachos, bons dendês, e você passar lá, pode chupar um carocinho de dendê daquele madurinho, que é uma delícia e que é um óleo puro e um colesterol bom. E eu faço tudo isso porque a natureza me dá essa liberdade, não é? Já na margem contrária do rio, em frente à escola Chuicia,
tem um pé de tamarindo, que todos os itabunenses comem o tamarindo lá, que fui eu que plantei, porque era morador da Mangabinha e jogava futebol na quadra ali, aproveitei o ensejo e plantei. Maravilha, Clóvis. Hoje a gente pensa que vai falar uma coisa e você sabe que você sempre tem muito conteúdo para a gente conversar, né? A gente pensa que é um lado e vem para outro, é conhecer muito mais de você, entendeu? Do ser humano que você do que você tem feito. Aí eu quero te perguntar algo. Sim. Eu falei com você lá nos bastidores em relação a essa divisão que tem entre os poetas, né? Existe um grupo que não vem para o outro. Olha, existe um grupo, existe sim. Isso, inegavelmente, a gente sabe. Agora, isso, Vitória, é em decorrência de algumas diretrizes que foram tomadas de forma diferente dos valores que deveriam ter sido tomadas. Então, isso criou o expurgo de grandes nomes que tinham dentro do Clube do Poeta. Hoje a gente não vê mais dentro do Clube do Poeta Zélia Posidônio, Jailton Alves, o próprio José Lito Reis, e o Donaciano Macedo, outros tantos nomes. Por que isso? Porque as pessoas estão cheias de grandezas, e ali não é o lugar de ter grandeza, é um lugar para se tratar do que é grandeza. Não é para ser cheio de grandeza, é para se tratar do que é grandeza, porque nós estamos cheios ali de pessoas que são cátedras, são céleres conhecedores do que é cultura, do que é literatura, são literatos de autoconhecimento, valorizadíssimos, alguns até que têm títulos fora de Tabuna, em Academia de Portugal, em Academia da Bahia, né, em Academia do Rio de Janeiro, em Academia de Brasília, Academia de Minas Gerais, tem uma série de companheiros aí, mas esses títulos dessas pessoas, ao invés de engrandecer essas pessoas e trazerem elas para perto da gente, não, nós somos minorizados pelo conhecer dessas pessoas, pelo desprezo desse conhecer, porque nós somos maioria no conteúdo, mas eles, porque receberam o título na Academia A, B, C ou D, já são senhores do conhecer. E aí não participam dessas coisas, embora não cheguem para mim desvalorizando o meu trabalho, porque tenho reconhecer. Mas outros tantos que poderiam ser agregados ali, ficam fora desse convívio por causa desse separatismo, que advém desses embates do conhecer, ou do outro não querer dar oportunidade a querer se aproximar daquele ali. Talvez por questões da própria identificação, ou do próprio poder do que exala aquele perfume que atrai. Ou seja, se não tivesse fluido, eu não posso estar contido. É isso que está acontecendo. Então, essas pessoas são grandes. Por exemplo, aqui eu vou falar assim, você acha que eu esperaria que a minha cidade pudesse ter alguma coisa de troca trazida por Ciro de Matos para o Clube do Poeta? Não. Não. Repare se em alguma das menções que ele fez, ele já se preocupou com alguma coisa do Clube do Poeta. Você já viu em algum jornal ele mencionar alguma coisa do Clube do Poeta? Sequer ele nem membro é. Quer dizer, quem é ele? Uma referência para nós, não é verdade? Me perdoe. Carro do ar. É uma referência para nós, não é? Adonias Filho não é uma referência? Não é? Entendeu? Então a gente tem que ter... Mas ele não está na cabeceira desses prelos das coisas que a gente faz. Ele não vai ao espetáculo do Clube do Poeta, ele não vai não sei onde, mas se tiver uma posse da Academia de Letras em Brasília, ele vai. Se tiver uma posse da Academia de Letras no Rio de Janeiro, ele está lá presente, sabe? E essa representatividade que ele vai é a custo dele mesmo. Não que Itabuna designe ele para ir. A Academia de Letras, a Grau não mandou, a Alita não mandou. E como ele vai só. E como é que ele vai só? Porque ele fez contato com outros tantos lá. Aí ele e outros tantos que eu conheço aqui, que mercantilizam a poesia, mercantilizam a literatura em seu nome próprio, para se tornarem senhores céleres do conhecer e esmagar outros tantos que são pessoas maiores e, no entanto, ficam escondidas, porque eles se tocam maiores nesses discursos e na vontade desses conhecer e na troca dessas informações, só vão os valores que eles agregam como grandeza. Mas, para surpresa desses mesmos valores, aqui tem grandes valores que são destratados, desconhecidos, porque eles mesmos esmagam com seus propósitos individualistas. E isso cria uma crucialidade dentro da modalidade imoral da poesia, da literatura, da arte, do teatro. E essas coisas não podem estar acontecendo.
Digo isso porque agora, quando eu tomar posse do Clube do Poeta Sul da Bahia, juro por Deus e por todas as luzes, que a dimensão da continuidade do trabalho do Clube do Poeta vai alvorecer, vai tornar a ser reconhecida, e eu vou chamar todos esses grandes poetas e perguntar: os senhores são os poetas? São. Somos escritores? São. E o que é que pode fazer em nome do Clube do Poeta que pertence a Itabuna? Vocês escolhem o fruto de alimento do dia a dia de vocês, de advogado, de médico, de odontólogo, de outras classes sociais, de administradores, de economistas, que vocês todos são poetas, mas têm uma profissão e uma função. Eu sou poeta, mas eu trabalho com arquitetura e engenharia civil. E eu quero lhe dizer que não vivo de um centavo que ganhe da poesia, e da literatura e da arte. Faço arte porque eu tenho amor à minha cidade. Faço para que a minha cidade apareça num contexto da realidade de vida diferenciada. Não quero que ela passe por uma cidade que só tem cacau, onde opera o burro carregando cacho do cacau, as caixas de cacau em seus panacuns, e a gente seja um panacum emendado com cordas de seda, que é para quebrar ali na frente. Quando o verdadeiro cordão, sabe, que costura e que tece esses valores, está na mão dessas pessoas que se dizem ser grandes, mas não têm a grandeza e a proeza de ter a coragem que eu tenho, de dar aula de graça nos cursos pré-vestibular, de dar aula de graça no presídio, que lá tem gente estudando, lá tem gente querendo mudar de vida, lá tem gente querendo ter diferença, lá tem gente querendo ser reintegrada à sociedade, lá tem gente buscando a inclusão social, mas esses valores você nunca viu um dia sequer, a universidade sair do assento dela lá para ir na cadeia ver as coisas. Tanto a universidade estadual quanto a universidade federal. Sair do assento para ir ver aqui. A academia de letras sair, as academias sair para ir ver como é o contexto do aprendizado do aluno de segundo grau, ridículo do Estado, que não tem nada para passar. Clóvis, nós temos alguns minutinhos, agora eu queria ver com você o que é que vai acontecer dia 23. Olha, pessoal, Senão a gente olha, vai passar Vitória, e não vamos falar. dia 23 vai ter uma coisa inédita em Itabuna. Nós vamos trabalhar a musicalidade, o teatro e a poesia em cima do contexto de um homem que é um grande nome no país, chamado Elomar Figueira de Melo. Ele é o transformador da literatura nordestina. Então a gente vai trabalhar com a literatura nordestina, no contexto histórico da literatura brasileira, mas mostrando que o Nordeste, os 9 estados, têm a sua linguagem própria, cada um individualmente, mas tem um contexto coletivo que é de grande abrangência. Então a gente vai trabalhar Elomar, vai trabalhar Vital Farias, vai trabalhar as músicas de Juraíris da Paixão, vai trabalhar com música de Luiz Gonzaga, de Gilberto Gil, de Caetano Veloso. Vai ser um grande trabalho. E em cena vou fazer uma peça, 3 peças musicais junto com Tom, e uma peça musicada também junto com a poetisa Gisleide. Vai ser um grande trabalho, e a apresentação do poeta, cantor, compositor e ator Zé Henrique, também, que vai estar com a gente no espetáculo. Vai ser um grande espetáculo, vai deixar Itabuna com o grande aprender do que é o nordestinês, dentro da sua essência cultural e da sua linguagem dicionária. Então, vai ser uma coisa de grande valia. E também temos lá livros para vender, e tem um livro do companheiro Tom Poesia, que é No Palco da Ilusão, tem o livro que eu pertenço, que é o livro da segunda antologia do Clube do Poeta Sul da Bahia, que tem 52 autores, dentre os autores eu estou. E estou lá vendendo também, tem o meu livro que eu fiz junto com outros grupos de poetas do Sul e Baixo Sul da Bahia, feito pela uma editora de Salvador, a Cogito, e temos essa literatura sul-baiana aí. E aí eu estou inserido nisso aí. Vai acontecer. O show vai acontecer, primeiro luau de maio, agora, vai acontecer no Castelo Súria, que é lá de evento Súria, né? O Palácio Súria de eventos, lá no bairro Novo Jaçanã, no final da rua Isaura Pinho Lima. No final da rua Isaura Pinho Lima está lá o castelo. E para poder ter uma referência de identificação, como chegar lá, é chegar na Avenida Kennedy, no posto líder, e olhar em frente. Está na rua exata que você vai sair, onde nós vamos fazer o show.
E será um grande show e eu espero que Itabuna vá. E Vitória eu sei que vai, né? Mas a turma da televisão aqui. Mas vai ser um grande show e Itabuna vai ter uma grande surpresa. E pode ir que ninguém vai voltar de lá com a sofrência, porque lá não vai ter sofrência. Você vai voltar sorrindo e cheio de vida. É importante isso, né? Que aconteça Esses eventos esses na cidade, eventos. né? E que horário? Às 19 horas, quinta-feira, e você pode ir que dá tempo de voltar para casa e ver o Jornal Nacional, porque vai começar às 19 horas e vai terminar 8h20. Tá? É 1h20 de espetáculo, mas que vai ser de grandeza. E para conseguir o ingresso? Para conseguir o ingresso, consegue comigo, Clóvis Poeta, ou 98846-6400 no Zap, com Tom Poesia, no Café Pomar, e com Zenon Moreira, na Rua São José, no bairro de Fátima, no número 712. E fora disso, com o pessoal do Alvorecer Poesia, com o professor Rafael Gama, na Associação Alvorecer Poesia. Que maravilha, né? Rafael Gama é uma pessoa É quem que vai tem... abrir o nosso trabalho. Ah, maravilha. Ele tem incentivado muito, ele tem apoiado muito a Eu sou cultura em membro fundador Itabuna. da Associação Alvorecer também. Maravilha. Sou membro fundador do Clube do Poeta Sul da Bahia e da Associação Alvorecer. Quer dizer, Ah, vocês eu estão com estou imbuído grande nesse apoio propósito, aí com o Rafael. entendeu? Muito interessante. Outro dia a gente estava discutindo sobre essas questões, aí a moça, olha, eu abri o YouTube, rapaz, eu vi você fez um curta, não foi? Eu falei, fiz um curta, e esse curta para me fazer, eu tive que passar num teste da Globo, junto com Jackson Costa, junto com Carlos Betão e junto com o Marco Cristiano que fez. Marco Cristiano fez video show, Betão fez o delegado, né, na novela, você sabe disso, e o Jackson Costa já fez Padre Livre, fez outros tantos, mas só passaram no teste nós quatro e nós fizemos esse curta de 20 minutos patrocinado pela Sandrois Multi Alemanha e Brasil. Olá, você tem muita história. Eu acho que em um só programa não tem como a gente terminar muitas coisas que você já fez. Nós chegamos ao final, Clóvis. Eu quero te agradecer por esse momento eu quem tenho que maravilhoso. agradecer essa oportunidade que você me deu. Eu quem fico feliz por essa oportunidade. É sempre bom esse encontro com você, viu? Ok. E chegamos ao final. Eu quero te agradecer, tá? Eu que fico agradecido a você, Vitória, e a Itabuna por ter parado um pouco para me ouvir. E enquanto eu puder falar as coisas por Itabuna, para Itabuna e com Itabuna, estarei falando com todo espírito barrista e espírito de itabunense, Grapiúna da Casca da Jaca. Muito obrigado a todos. Chegamos ao final de mais um Gente de Vitória. Até quinta-feira. Que Deus abençoe. Maravilha.